Né? O que é o sonho do Lab 21? Qual que é o sonho desse laboratório de pesquisa? Né? Que é o de propor o que eu estou chamando de um novo retorno a Freud. A gente sabe que o retorno a Freud foi feito ali na década de 50 e 60 e ele tinha entre seus... dentro do seu programa intelectual, né, envolvia ao menos 4 componentes principais, que era a linguística estrutural, de Saussure a Jacobson, a antropologia de Lévi-Strauss, a epistemologia de Poiré e a dialética de Kojève, Hegel e assim por diante. Claro que isso não esgota o campo epistemológico e literário a partir do qual o Lacan vai fazer o seu retorno, o seu gesto de retorno a Freud, para encontrar justamente isso que na psicanálise é o despertar, né? Para encontrar na psicanálise o gume de uma determinada ética que havia sido, de alguma maneira, desvirtuada, né? Nos anos após a morte do Freud, mas eu parto da hipótese de que um novo retorno a Freud é não apenas necessário, mas urgente. Mas o nosso escopo é de fazer um novo retorno a Freud não a partir do inconsciente estruturado como uma linguagem, como foi de Lacan na década de 50 e 60, mas o que seria um retorno a Freud a partir do inconsciente real? Essa que é a pergunta, essa que é o guarda-chuva nosso das pesquisas, né? Então, um pouco assim, o que seria ler Freud hoje a partir de um inconsciente real ou até mesmo um inconsciente litoral, né? E esse inconsciente que, de alguma maneira, ele sempre foi o inconsciente freudiano, né? A hipótese que a gente trabalha muito é a hipótese de que o Lacan ele procurou muito Freud na época do retorno a Freud, mas ele encontrou a si mesmo. E ele encontrou o Freud quando ele parou de procurar, né? Quando ele para de procurar o Freud, aí ele encontra. São nos últimos anos de seu ensino. Então, esse novo retorno a Freud que a gente propõe aqui, ele não passa nem por Roma, nem por Viena, nem por Paris, nem por Nova York, ele passa por outros lugares, né? Ele passa pelas quebradas, pelo Baixo Centro, pelas populações marginalizadas, passa por populações, por quilombos urbanos, por pessoas que estão às margens do sistema de saúde e as situações com as quais, ou nas quais a psicanálise se depara com isso que coloca à prova, né, esse desafio de convidar a falar aqueles que não têm palavra, que não têm direito à palavra, né? Ou de quem esse direito é estruturalmente retirado. Então, esse novo retorno a Freud, de alguma maneira, é um retorno a Freud que exige uma reatualização, né, epistemológica. Então, a gente sabe que a linguística não parou em Saussure, não parou em Jacobson, e talvez nós, analistas, a gente não sabe o que tem acontecido na Faculdade de Letras aqui ao lado, né, nos cursos de Linguística aqui ao lado, na literatura contemporânea. Às vezes a gente tem que estar mais atento a isso, para ver o que a gente pode se inspirar ali para podermos fazer esse trabalho que a gente faz de escutar as pessoas, os novos corpos que chegam à clínica, né? Ao mesmo tempo, a etnografia, a antropologia não parou em Lévi-Strauss, né? Ela desenvolveu muito, inclusive no Brasil, com Viveiros de Castro e outros autores, né? O Poiré não é a última palavra em ciência, tem uma série de coisas novas hoje, especialmente em epistemologia, que interrogam
essa preponderância do modelo formalista de ciência, né? Ou seja, a gente está diante de uma reconfiguração, né, em vários campos, desde a linguística, desde a antropologia e também nas ciências, das fronteiras entre natureza e cultura, né? O conceito de cultura não é o mesmo, o conceito de natureza não é o mesmo e as fronteiras entre um e outro não são as mesmas. Isso tudo tem impactos importantes e que a gente tem que estar atentos ao que está acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é só uma pincelada programática no que a gente tem feito, né? O guarda-chuva no qual a gente encaixa as pesquisas, né? E o quarto eixo da pesquisa que passa por uma atualização do debate crítico, do debate político, né? Especialmente o eixo que a gente tem trabalhado nesse ano nessa vertente é o tema da necropolítica, né? Tem um dos nossos grupos estruturado para discutir esse tema. É claro que esse retorno à Freud é impossível, mas é com esse impossível que a gente trabalha, né? Então hoje a gente tem à mesa aqui a Bárbara Afonso, a Cecília Lana, o Bernardo Solar, o Vinícius Lima, para nos apresentarem as suas pesquisas. 14 minutos cada, por favor. Obrigado. Bom, eu intitulei meu trabalho com a questão que eu estou às voltas na pesquisa, que é como pensar a vida e a morte para os adolescentes no tráfico de drogas. A escuta de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas suscitam inquietações e implicam cada adolescente em uma trama tanto subjetiva e pulsional quanto política e social. Freud e Mbembe permitem pensar essa dimensão social e política, nas quais há uma concatenação de formas dos poderes soberanos, disciplinares, necropolíticos operarem de forma reiterada sobre a vida dos adolescentes nas periferias. O poder soberano opera através do fazer morrer, em conflitos com policiais ou de forma pulverizada nas guerras do tráfico. Já os poderes disciplinares operam como dominação e controle dos corpos através das abordagens policiais constantes e ainda nos casos de adolescentes que cumprem medidas de restrição de liberdade. Mbembe retoma o poder colonial para dizer dessa dominação sobre os habitantes do território ocupado. Os adolescentes de uma comunidade na região centro-sul de Belo Horizonte relatam sobre isso, dizendo como ir ao centro da cidade é ir ao estrangeiro. Ou em falas como: a cidade é separada, gente branca e rica para um lado, gente preta na quebrada. Diante de um território de segregação, impossibilidades de ir e vir, da insistência de violências, há consequências para os adolescentes envolvidos no tráfico de drogas no que implicam os recursos simbólicos e imaginários para sonhar, imaginar, fantasiar e experienciar, que podem corroborar como formas de morte social e de oportunidades na vida. Uma das formas da necropolítica operar é através de zonas de exclusão, na qual vidas são geridas como desnecessárias e excedentes. O poder necropolítico opera nessa gestão da morte, separação de quem se faz viver e direcionando quem se deixa morrer, jovens das periferias, em sua maioria negros. Frequentemente, esses adolescentes falam sobre um caminho traçado para a morte e a não existência, afirmando seus destinos. São os 3 Cs: cadeia, caixão, cadeira de rodas. Nessa vida é matar ou morrer, para nós sobra a morte, e ainda, se eu morrer, amanhã faz 2 dias. Ao considerarmos que o único ato infracional ou crime associado diretamente à morte é o tráfico de drogas, e a fala de um adolescente, a chave da morte é o tráfico, é possível pensar: será que nesses casos a morte opera como uma moeda de regulação do viver? Como pensar as diversas formas nas quais a morte invade a vida para cada um desses adolescentes?
A psicanálise entra na conversa sobre a necropolítica, podendo se perguntar sobre o viver, sobre a pulsão e o gozo para quem tem a morte no horizonte. É possível pensar que a pulsão de morte é a pulsão do supereu. A questão da realização humana se coloca em questão pelo problema do gozo, que busca a satisfação de uma pulsão, sendo sempre de alguma forma opaca e inacessível. Lacan formula que o supereu é o único que força alguém a gozar através do imperativo de gozo, goza, que é possível associar a uma vontade de destruição direta. Segundo Lacan, se não é possível saber o que é a vida, o que se sabe é que há gozo, há um corpo que goza. Sobre a morte, é possível pensar com Freud que desde os tempos mais antigos há uma tendência inegável para colocá-la de lado, para eliminá-la da vida. Assim, não é possível imaginar a própria morte. No inconsciente de nós, cada um está convencido de sua própria imortalidade. Todavia, diante da guerra, a morte não tem mais como ser negada como convencionalmente ocorre. As pessoas são forçadas a acreditar na morte. Seria essa uma questão que enfrentam os adolescentes envolvidos no contexto de guerra do tráfico de drogas? A morte para eles não poderia ser negada? Quais as consequências disso? Frente à questão da guerra, Freud afirma que a vida recupera seu pleno conteúdo diante da própria possibilidade de sua perda, estando o valor na vida, na transitoriedade e na escassez do tempo. Essa dimensão parece importante por recolocar o valor da vida em sua possibilidade de perdê-la, colocá-la à prova, em risco. Entretanto, esse caminho pode levar à antecipação da morte. Freud corrobora com essa concepção a afirmar que se a morte não é representável, ela é antecipável quando se exprime em uma forte influência sobre a vida, seja quando decide-se arriscá-la ou negá-la. O ser vivo cria para si um duplo status da morte, morte natural e morte antecipável. Para Lacan, a dupla morte é a morte natural e a morte que tem relação com o significante. Para adentrar essa ideia, vamos tomar Antígona como paradigma, já que no seminário A Ética da Psicanálise traz a reflexão: como pode um corpo vivo poder concordar com sua própria relação com a morte? Sófocles mostra a zona em que a morte invade a vida. E Lacan afirma: Antígona é aquela que já escolheu sua visada em direção à morte. No caso dos adolescentes no tráfico de drogas, eles afirmam que a vida será breve. E aí eles têm uma frase que é: viver pouco como um rei, do que muito como um Zé. Parece possível tomar Antígona a partir de sua posição na fim da linha, entre duas mortes, desejo puro de morte, contra tudo e todos, como um exemplo para pensar nos adolescentes envolvidos no tráfico de drogas? Antígona, de todas as tragédias gregas, parece aquela que escolhe ir de encontro ao seu destino trágico, diferentemente dos demais heróis, que buscam fugir do seu destino, mas acabam por encontrá-lo, como uma lógica inconsciente do ele não sabia. É possível perguntar: como os adolescentes negros envolvidos no tráfico de drogas operam subjetivamente com a morte e a vida? Assim como Antígona, esses adolescentes parecem já saber desse encontro com a morte e ainda assim permanecem nesse envolvimento com o tráfico. Assim, os casos em que os adolescentes se sentem sozinhos contra tudo no mundo, sem nada a perder, pode vir a ter tiro, que são falas que a gente escuta de alguns adolescentes, já indicariam um certo abandono do investimento narcísico do eu e talvez também do grande outro. Alguns casos em que não houve a inscrição do amor para investir libidinalmente na constituição do narcisismo desse sujeito, não lhe dando um lugar no mundo, nem um desejo não anônimo, favorecendo assim o se lançar em direção a um flerte com a morte. Lacan ressalta que a morte não é o complemento da vida. Trata-se de uma morte significante e a usurpação da morte sobre a vida. O desdobramento da morte para Lacan são então duas mortes, duas fronteiras. A primeira é quando a vida acaba, seja por velhice, por acidente, por assassinato. E a segunda fronteira é aquela em que o homem aspira a aniquilar-se para se inscrever nos termos do ser. Há uma contradição na qual ele aspira destruir-se na própria medida em que se eterniza.
É a segunda morte que Lacan chama de morte verdadeira, em que o sujeito é subtraído da cadeia significante e concomitantemente implica, de alguma forma, em seu aniquilamento. É a morte que equivale ao sujeito barrado, morte como falta a ser, significante do sujeito. O significante prega o sujeito na coisa fixa, produz a falta a ser, significante... Só um momento. Prega o sujeito na coisa fixa, produz um apagamento significante, ao mesmo tempo em que é algo que o sujeito conserva de inapagável. Dessa forma, o significante produz a usurpação da morte sobre a vida. Miller assinala: o único é o que o significante converte do ser, a despeito de todas as transformações do vivo, para fazer disso o um absoluto. Antígona é aquela que vira o puro S1 do sujeito, persistindo no direito à existência, significante do um. O S1 é o que realiza a petrificação significante, em que Lacan localiza o retorno do inanimado e o absoluto de si mesmo. Trata-se de um significante separado, o um do único, que não abre para uma série, e um significante absoluto separado do grande outro. Quando se considera o grande outro, o despertar da adolescência irá desnudar para todo sujeito a inconsistência e a inexistência desse grande outro, como aquele que pudesse vir em seu auxílio diante do real que se apresenta. Esse é um dos lados do túnel que a adolescência fura e precisa atravessar, o furo no saber, na autoridade. O aumento da excitação e da pulsão diante do despertar implica a necessidade de uma regulação do gozo, mas não há mais o pertencimento ao campo do grande outro. O adolescente já sabe que não há como escapar do desamparo fundamental, e muitas vezes não há um grande outro que ratifique as construções prévias do sujeito. Alguns adolescentes se identificam com o lugar do dejeto. São aqueles adolescentes que afirmam serem feios, horríveis, burros, não prestarem para nada. A elaboração da falta do grande outro é um dos processos da adolescência, se deparar e suportar. Em alguns casos, há a tentativa de prescindir totalmente do grande outro. Tentam encontrar a verdadeira vida, a vida autêntica que os impulsiona a riscos muitas vezes vitais. Alguns adolescentes vão morar em uma casa que é um ponto de venda de drogas do tráfico ou mesmo morar sozinhos. O que causa a pressa dos adolescentes é a sexualidade, que ao se apresentar fazendo furo no real, leva-os à urgência de buscar encontrar o lugar onde se localizar e a própria fórmula de como fazer. A velocidade e a pressa caracterizam o momento da adolescência, o que pode ter como desdobramento o risco de se entregarem à errância. Alguns adolescentes relatam estar no tráfico de drogas pela correria, adrenalina e risco. O ato aparece como uma forma de colocar à prova a verdade do seu ser diante do excesso de gozo que invade o corpo adolescente, deixando-o fora do discurso. A pressa, no caso dos adolescentes envolvidos em atos infracionais, talvez se apresente de forma ainda mais aguda. Se há, para adolescentes de classe média e alta, alguma ideia ou alguma promessa de futuro, por estudo, trabalho, no caso desses adolescentes, o que o grande outro espera é a morte e nada após os 18 anos, restando somente viver o agora. Através do pensamento freudiano, a pulsão de morte também colocaria em causa tudo que existe e seria também vontade de criação, a partir do nada, vontade de recomeçar. Os adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, muitas vezes, nomeiam a vida que levam como vida louca. Há uma dimensão do gozo que é para eles sentirem um brilho fálico de poder, ter dinheiro, ter armas, ter motos, ter mulheres, carro, casa. É possível pensar que o semblante parecer homem, em alguns casos, seja uma tentativa de um lugar fálico para tentar alojar o ser? Diante de tanta segregação, desvalorização pelo grande outro social e, em vários casos, da própria família, ter-se-ia entrar no conjunto de homens para encontrar um ponto de ancoragem, buscar o lugar e a fórmula? Parece fundamental constatar que há uma construção rígida que tende a se fixar em torno da dimensão do destino da morte ou seu livramento, nos objetos operando como semblantes fálicos, nas nomeações do nomear para, nomes do pior,
os quais os designam a uma função e ainda culpa pelo seu lado mais mortífero, sendo a vida colocada, em alguns casos, como preço a se pagar pelos atos que tiveram. Me leva a pensar a vida tentando avançar em uma biologia lacaniana, como condição do gozo, do corpo e do significante. Quando se considera o significante como causa de gozo, parece importante destacar como esses elementos se contrapõem ao que Lacan chamou, em um dado momento de 3 do Real, no Seminário 21, que seria o corpo, o gozo e a morte. Essa parece uma direção importante para incluir o corpo na investigação. O corpo apareceria, em alguns casos, enquanto resto. Os impasses aparecem quando pensamos em casos clínicos. Segue um breve fragmento. O adolescente A chega para o atendimento e relata que levou um tiro no maxilar, mas seu testemunho parece operar como se o sujeito fosse um terceiro, aquele que vê a cena e não participa dela. Entretanto, ao relatar sobre as diversas cirurgias que precisou realizar, emerge a angústia, localizada na possibilidade de só poder se alimentar com comidas líquidas. Eu adoro maçã. Imagina se eu nunca mais pudesse morder uma maçã? A pergunta que intriga é: como é possível o sofrimento se localizar para A mais do lado da castração e não tanto da proximidade da morte? O adolescente tem guerra com outro ponto do tráfico e as trocas de tiros são frequentes. Nesse caso, parece que quando a morte está perto, não é possível ser traumática ou aparecer o horror e a angústia. Entretanto, a angústia se dá quando o risco se liga à perda de um prazer na vida, comer a maçã. Segue a questão de como fazer para cada caso, criar outros caminhos, desvios, pausas, intervalos que possibilitem aberturas, saídas do circuito de gozo em direção à morte. Sigo então com a questão, para cada adolescente, em sua singularidade, o que seria a vida e a morte, o que vivifica e o que mortifica. É isso. Acho que o que eu vou trazer hoje é um recorte da minha pesquisa, assim, um pedaço da introdução da minha pesquisa, do caminho que eu vou fazer, que eu estou pensando em fazer. E acho que a minha pesquisa se insere dentro dos eixos, né, assim, do laboratório, num eixo que a gente chama de clínica, né? Acho que, pensando um pouco mais especificamente, seria alguma coisa no campo da escrita da clínica e da transmissão. Então, a escrita do analista entre a construção narrativa e a decantação do real do caso. A pesquisa que desenvolvo no doutorado se orienta pelo desejo de compreender a escrita do psicanalista. Parto da seguinte constatação: quando transmite a clínica no formato de caso, o analista realiza uma construção do caso que conduz a uma escrita. Ao empregar o termo escrita, refiro-me não apenas à escrita no papel, mas a toda e qualquer operação de extração que visa reduzir o discurso a alguns elementos mínimos que não têm sentido e são apenas marca. Essa operação de escrita pode se dar, inclusive, por meio de comunicações orais, como é comum ocorrer na comunidade psicanalítica em contextos de transmissão da clínica, tais como nos dispositivos da supervisão, da conversação, da apresentação de pacientes. Para dar um passo adiante na delimitação do campo problemático, preciso dizer que uma aparente contradição sempre despertou meu interesse. A operação de construção do caso tem como produto uma escrita, a qual é em si uma redução, mas à qual não se chega sem um esforço prévio de reordenação dos dados clínicos, o que pressupõe a realização de um trabalho de ampliação, de proliferação, de multiplicação narrativa. Ao longo dessa pesquisa, chamarei esse trabalho, que envolve a realização de uma série de movimentos e decisões por parte do analista-escritor, como a eleição e o rearranjo dos principais elementos do discurso e da história clínica do paciente, a escolha da forma de relatar, de dispor os acontecimentos no tempo, chamarei isso de narrativização do caso. Portanto, no processo de construção do caso clínico, temos a presença simultânea de movimentos, de um lado, de composição e proliferação, e de outro, movimentos de decantação e redução. Trabalho a partir do pressuposto de que essas duas vertentes, a da ampliação e a da redução,
longe de serem antagônicas, são indissociáveis e indispensáveis para a produção da escrita do caso clínico. Talvez aqui seja importante trazer um dado contextualizador que diz respeito à pesquisa que desenvolvi durante o mestrado sobre as apresentações de pacientes conduzidas por Lacan, pois foi essa investigação que desembocou, de certa forma, no problema de pesquisa que apresento aqui hoje. Naquela ocasião, pude observar o evidente contraste entre a duração da entrevista de Lacan com o paciente e a duração da discussão clínica com a equipe, realizada após a saída do paciente da sala. Enquanto a entrevista era extensa, durando quase sempre mais de 1 hora, as transcrições tinham inúmeras páginas, seu comentário era marcado pela brevidade, durando no máximo 5 minutos. Na entrevista, Lacan incitava o paciente a narrativizar sua história, ir e voltar no tempo, repetir algumas passagens e conectar acontecimentos biográficos, estabelecendo entre eles relações de causa e efeito ou mesmo invertendo e desconstruindo relações de causa e efeito previamente fixadas pelo paciente. O fato de Lacan dar lugar e destinar um tempo para que o paciente narrativizasse sua experiência tinha como consequência imediata a explicitação, a evidenciação dos pontos que determinavam a posição de gozo do sujeito entrevistado. Dizendo com outras palavras, o exercício de narrativização permitia a decantação e a extração do ponto de letra do caso, de forma que não restava muito mais a dizer no momento da discussão com a equipe. O real insistente do caso se escrevera, se depositara, se tornara evidente em ato diante de todos. Qual seria a relação entre a experiência de narrativização e a precipitação de uma escrita? Seria a primeira condição de possibilidade para a ocorrência da segunda? Seria possível pensar que a escrita do caso pressupõe necessariamente um movimento dialético entre a construção e a redução, entre a narrativização e a decantação do real? Como poderíamos sair da lógica que tradicionalmente opõe o campo do sentido ao campo pulsional? Afinal, não acredito que seja possível referir-se ao real, cerni-lo, localizá-lo, emancipando-se da narrativa, ou do simbólico, ou dispensando a narrativização. Partir desse pressuposto me leva a formular a seguinte questão: seria possível trabalhar com a perspectiva de que a construção do caso clínico se dá a partir do estabelecimento de um litoral entre a experiência de narrativização, que se organiza a partir da escuta do sentido, e a escrita do real do caso, que pressupõe a leitura da letra? No primeiro capítulo da tese, que ainda está por escrever, eu tratarei mais detalhadamente das noções de escrita e de narrativa. E pretendo desenvolver a ideia de tratar a narrativa como um semblante, pois acredito que essa aproximação conceitual é uma boa maneira de trazer a noção de narrativa, que não é oriunda do campo da psicanálise, para conversar com o campo da psicanálise. Se o semblante resulta do esforço do simbólico para apreender o real, isso quer dizer que o semblante é um modo de tratamento do real, assim como a narrativa. Só é possível abordar o real a partir do semblante, ou poderíamos dizer, a partir da narrativa. Ao mesmo tempo, o real perturba o tempo todo a categoria do semblante. No seminário 18, inclusive, Lacan define o real como aquilo que faz furo no semblante. E aí, eu lembrei-me aqui, Carolina, de uma passagem do seu livro sobre o despertar, na página 100, onde você afirma que só se pode sair do reino do sono pelo relato. E aí, quando eu leio isso, eu leio pela narrativa. Por mais paradoxal que isso possa parecer, eu acho muito curioso que você localiza esse paradoxo, porque tudo leva a crer que o relato estaria em consonância com o dormir, com a sonolência, com a razão, com o raciocinar, Contar um sonho não é entrar no sono, mas o contrário. Da incontornável propriedade sonolenta do significante, haverá saída somente pelo relato. Somente o relato pode cortar o sono que lhe é inerente e permitir, pela leitura e ação analítica, que o sujeito toque um ponto de despertar, que eu acho que a gente pode ler como um ponto de real, Isso me faz pensar no relato ou na narrativa como uma ferramenta para o analista enxergar os pontos de real do caso.
no cerne da operação de construção do caso clínico está um fenômeno essencial, que eu vou analisar mais detidamente na pesquisa, que é a questão da transposição de um registro de escrita para outro. Quando construímos um caso oralmente, ou quando o fazemos por escrito, fazemos com que a materialidade clínica em questão passe por uma transposição de registros para que se torne legível. É no momento da transposição de registros que algo se escreve, sendo que essa operação de escrita é necessária para que só depois o analista possa ler algo do real ou do singular do caso, que antes passava despercebido. Por fim, eu cito o último leque de questões que eu vou investigar na pesquisa, que tem a ver mais com essa questão da diferença entre a escrita e a oralidade. Se há escrito na fala, qual seria então a diferença entre a fala e a escrita no sentido do potencial de cada uma dessas estratégias para reduzir um caso clínico aos seus elementos invariantes? Ou seja, qual a diferença entre construir o caso a partir de práticas da oralidade e construir o caso formalizando-o a partir da escrita? Teoricamente, quando se escreve no papel, o material passa por uma transposição de registros a mais. Esse fato muda algo na transmissão? Facilita? As duas experiências de construção, de escrita, permitem a mesma possibilidade de redução do caso ao puro traço? Aí eu vou comentar agora, brevemente, ainda tenho 2 minutos, sobre o método da pesquisa, porque eu ouvi dizer, Carolina, que você trabalhou com uma coisa que eu queria fazer no mestrado, eu pensei que no seu mestrado, eu pensei que talvez você pudesse ter algo a me dizer sobre isso, né? Então, um método possível para testar as minhas hipóteses seria analisar o processo de construção de casos clínicos para enxergar o modo como ocorre a narrativização dos dados clínicos para estabelecer, então, relações entre esse exercício e a decantação de uma inscrição. Então, inicialmente, eu vou analisar 2 casos clínicos freudianos clássicos, o caso do Homem dos Lobos e o caso Dora. O caso do Homem dos Lobos, eu já iniciei esse trabalho. E o método consiste em fazer um rastreamento na literatura psicanalítica para acompanhar as diversas releituras ou reescritas do mesmo caso ao longo dos anos, tanto no interior de uma mesma obra, como em obras de diferentes autores. Então, no caso do Homem dos Lobos, serão analisadas releituras do caso freudiano dentro da própria obra de Freud, releituras do caso realizado por Ruth McBrunswick no suplemento à História de uma Neurose Infantil, a segunda analista do Homem dos Lobos. Depois, a releitura lacaniana nos escritos e nos seminários, tanto da narrativa freudiana quanto da narrativa de Brunswick, e releituras das versões de Freud, Brunswick e Lacan por Miller, Ranheza, Flalot, que são comentadores, né, pós-lacanianos. Interessa-me localizar na sucessão de reescritas, nas diferentes formas de Freud se referir ao caso, qual ou quais elementos se reeditam a cada vez e de que forma são reeditados. Se no campo da psicanálise a escrita serve para escrever o que não pode ser escrito, ou seja, o real, ela esbarra necessariamente no intraduzível. Então, apesar das tentativas de inscrição, há uma constante que permanece como impossibilidade, que é o que Lacan descreve como sendo da ordem daquilo que não cessa de não se escrever. O intuito aqui, portanto, é perseguir os elementos de real do caso com os quais Freud, né, e depois os outros, né, se depararam, que não cessam de não se escrever, que insistem, que restam opacos no texto, pedindo sempre uma tradução a mais e, portanto, restando-lhes ser transpostos de uma narrativa à outra. E tem uma segunda etapa metodológica que ainda não comecei a desenvolver, que tem a ver, né, com a análise da construção de casos na oralidade, para eu conseguir verificar se existem diferenças entre construir um caso a partir de práticas orais e construir o caso a partir da escrita, que é o que eu já terei feito com os casos de Freud, né? E aí, nesse ponto, eu ainda estou refinando como é que eu vou fazer esse movimento, mas eu trabalho numa instituição de saúde mental e a ideia é gravar uma supervisão mensal que acontece. Tem um supervisor de fora, né, um éstimo, que vem escutar o caso. Então, são vários profissionais que atendem o mesmo paciente. Então, a gente teria várias narrativas sobre o mesmo caso. E aí a gente analisaria o que, né, a partir dessas várias versões
endereçadas para esse éstimo, esse supervisor, como é que alguma coisa do caso ali se escreve. Acho que seria isso, de forma resumida. E, gente, meu nome é Bernardo, estou no doutorado, o eixo temático, né, no laboratório é de epistemologias. E, bom, quando alguém, né, assim, não é do campo da psicanálise e me pergunta sobre o que é minha pesquisa, geralmente respondo que é uma pesquisa sobre repetição. Mas para pesquisar a repetição, preciso também pesquisar aquilo que não repete, o que é sem precedente, irruptivo, o que parece acontecer do nada. Em vez de chamar isso de acaso, como é o mais comum, eu defendo que se trata de contingência. Assim, de um lado pesquiso o que parece possuir um caráter determinístico e de outro o que não tem determinação, ou seja, o que não se deixa fazer parte de uma história explicativa em torno de algum tipo de causalidade. O título provisório da minha tese é Contingência e Repetição, um ensaio sobre a pulsão de morte. E meu objetivo aqui hoje é mostrar como essas noções de contingência e repetição estão esboçadas nas articulações lacanianas em torno de Tiquet e automaton. No seminário 2 e seminário sobre a carta roubada, Lacan dialoga com algumas disciplinas bastante em voga na década de 50, como a cibernética, a teoria da informação e a teoria dos jogos. O que mais o interessa nessa discussão se refere ao funcionamento de máquina e transmissão de mensagens. Essas noções visam auxiliá-lo na construção da ideia de autonomia simbólica, capaz de descentralizar a ação do indivíduo. Ou seja, uma forma dele pensar o inconsciente freudiano. Ele embarca no mundo da máquina para entender o mundo do símbolo. Daí a famosa frase dele: o mundo simbólico é o mundo da máquina. As máquinas invadem o seminário de Lacan, máquina de Turing, robôs cibernéticos e até mesmo ele cria uma máquina teórica para jogar para o ímpar. Enfim, entre outras máquinas. Ele está atrás de algo que age no sujeito de maneira autônoma às suas intenções. O raciocínio é intrigante. Buscar a autonomia do símbolo no sujeito através do funcionamento do que é automático, isso é, do autômato. Autômato, se recobrarmos sua etimologia, remete ao movimento de si mesmo sobre si mesmo, aquilo que não tem causa externa a si mesmo. A autonomia, por sua vez, é a determinação das próprias leis de si mesmo sobre si mesmo. Após matar Deus e não sofrer mais sua influência, o homem moderno é, por excelência, um homem autônomo, né, que se move por si mesmo. Vemos aí a semelhança. É por ser capaz de automover-se que o homem moderno é considerado, com o risco de um pleonasmo terrível, um autômato autônomo. Automatismo e autonomia se confundem com o homem moderno. Movimento de si mesmo para si mesmo, sobre si mesmo, que deixa ofuscadas as fronteiras entre liberdade e sistema fechado. Aqui eu faço uma referência a uma conferência muito boa da Márcia Cavalcante, que chama o Nanquim do Acaso, que aconteceu na Casa Rui Barbosa, no Rio, e tem disponível no YouTube. Essa confusão infamiliar entre autômato e autonomia faz sentido quando lembramos que a palavra alemã para compulsão e repetição era traduzida no contexto francês por automatismo de repetição. É para reler esse conceito freudiano que Lacan se interessa pela autonomia simbólica das máquinas. No meio das discussões, então, entre automatismo e autonomia, surge a questão do acaso. Há acaso, por exemplo, em um jogo de par ou ímpar? Lacan empreende toda uma recriação matemática a partir do jogo de par ou ímpar para mostrar a possibilidade de codificação do acaso. Ele cria uma máquina teórica de apreensão simbólica do acaso, que consiste na seguinte ideia. Mesmo que pareça que estejamos jogando aleatoriamente, ou seja, ao acaso, um jogo de par ou ímpar, ou mesmo um jogo de cara ou coroa, podemos agrupar os resultados do jogo e fazer emergir uma sintaxe que lhe é própria. Essa sintaxe apresenta sequências de combinações prováveis e improváveis de acontecer, ou seja, uma lei é criada, mais do que descoberta a partir do acaso. O que Lacan mostra com isso é que a aleatoriedade é limitada dentro de um sistema de regras. Essa noção de aleatoriedade é transposta para pensar o que está em jogo na associação livre. Uma fala que fala através do sujeito sob uma espécie de inércia simbólica que expõe a sintaxe de sua repetição.
Falar livremente passa a ser replicar um circuito cuja aleatoriedade é, de certa forma, regrada. E a noção de acaso aqui pressupõe alternativas, então, possíveis e impossíveis. Há uma continuação dessas elaborações no seminário 11, mas sem usar... Mas sem usar... A bateria acabou? Agora bom, grita, vai. Beleza. Uma continuação dessas elaborações acontece no seminário 11, mas sem usar noções, então, correntes de máquinas, né? Porque ele usava noções de máquinas na década de 50, né? Na década de 60, na verdade, ele volta ao mundo grego para falar sobre ideias de autômato e tchiké, né? Principalmente a partir de Aristóteles, embora essas ideias, né, estavam presentes no mundo grego para além de Aristóteles. O autômato, similar ao que disse anteriormente, refere-se ao funcionamento maquínico regulado por sistemas de autoalimentação, o famoso feedback, em que a causalidade é circular e fechada, né, o sistema fechado, movimento de si mesmo sobre si mesmo. Acontece que, se nos atermos apenas ao autômato, ficamos restritos a pensar o sujeito pela via do sistema fechado, do automatismo de repetição e do modo como codifica e decodifica o que lhe ocorre, como se fosse uma estrutura totalizante. Tchiké nos permite pensar que a estrutura não é total e que o sujeito não vive um solipsismo inerte. Tchiké é entendida por encontro do real, aquilo que vige atrás de autômato. Bom, vamos entender o que isso quer dizer. Lacan lembra que na história da psicanálise, e aqui há uma conversa da minha fala com a da Ana, o encontro do real sempre foi traduzido como trauma, algo da experiência que acontece para um sujeito de forma acidental e que é inassimilável pelo seu repertório simbólico. Nesse sentido, o encontro do real é sempre um encontro faltoso. Esse inassimilável possui a tendência a se repetir a partir de algo que o encobre. Dessa forma, vemos uma proximidade entre tchiké e automaton. Tchiké é o encontro faltoso que persiste, atrás, entre aspas, de automaton, que se repete como se fosse ao acaso. Automaton aparece no lugar do inassimilável justamente para que este inassimilável não surja. Ou seja, automaton age em função de encobrir o buraco deixado por tchiké. Tudo indica que é justamente esse elemento acidental que está intimamente ligado ao fato de a psicanálise não conceber, como afirma Lacan, o sujeito como vivendo um sonho idealista. Esse encontro faltoso deve ser, de algum modo, assimilado e ser inserido à homeostase subjetivante que orienta todo o funcionamento definido pelo princípio de prazer, fala de Lacan. No entanto, essa tentativa de fagocitar o elemento acidental invasor se mostra sempre precária, uma vez que insiste em retornar sempre ao mesmo lugar para o sujeito. A automaton pertence à ordem significante e, como tal, a arbitrariedade de suas ocorrências é sempre aparente, uma vez que, depois de postas, percebemos a estrutura em que se estava encerrada e como há combinações preferidas em relações a outras, como na associação livre. Nesse sentido, o jogo da associação livre, que é o mesmo de automaton, é feito de um baralho com cartas marcadas. A apreensão de tchiké por automaton é abordada em breves exemplos que são bem explorados por Koretsky. A batida à porta, antes de despertar o sonhador, é inserida no sonho na tentativa de fazer sentido ao que se passa correntemente na cadeia de associação. Outra situação é o sonho do pai cujo filho morto é velado no quarto ao lado. No quarto do filho ocorre um clarão do fogo que queima o lençol e o braço do filho é mais assimilável, e é mais assimilável, o clarão é mais assimilável ao sonho do que a frase "Pai, não vê que estou queimando". Uma frase mais real do que a realidade, ou seja, do que o fulgor da chama, por carregar em si a realidade faltosa da morte do filho, o inassimilável, o limite do sonho. O tal encontro do real de tchiké pode ser representado, portanto, pelo acidente, pelo barulhinho, por tudo aquilo que testemunha que não estamos sonhando. No entanto, despertar não significa exatamente despertar para o real, mas encontrar uma outra realidade montada de significantes que esconde a falta de... E aqui uma curiosidade que possa nos interessar enquanto analistas. Como se sabe, há um parentesco filológico entre o alemão e o inglês. E esse parentesco aparece em uma palavra que Freud utiliza para se referir à associação livre, a saber, a Einfall.
Em nota, o revisor do texto sobre a dinâmica da transferência das obras incompletas de Sigmund Freud define esse termo da seguinte maneira: Einfall trata-se das ideias ou pensamentos que ocorrem, que vêm à tona ou à mente do sujeito que se entrega à associação livre. Esse parentesco filológico sugere um apoio na ideia de que as ocorrências em associação livre se refiram à aleatoriedade. Em meio às discussões sobre máquina e automatismo, Lacan entende a associação livre como a entrega da fala sem intenção a um outro. A ideia central é que, quando o sujeito se aproxima de falar ao acaso, ele paradoxalmente aproxima-se do trilhamento das leis que determinam sua fala. Ou seja, falar por acaso é trazer à tona o encadeamento da sintaxe da máquina significante. O acaso, então, é aparente. A autonomia simbólica se converte no automatismo de repetição. Não se trata de ocorrências, então, emergidas do nada, mas de ocorrências subordinadas a uma lei de relações e possibilidades. Em um lançamento de dados, a aleatoriedade é formada por um todo de alternativas possíveis ou prováveis, ou seja, de potencialidades. E quando eu falo de um todo, porque um dado é constituído de 1 a 6, não tem outros. Enfim. O acaso é esse momento de suspensão entre o lançamento dos dados e sua queda. Junta-se a isso, o que falamos sobre o modo, como falar ao acaso, na verdade é entregar a fala a um autômato que habita o sujeito e cuja insistência significante expressa a compulsão a repetir. Assim, acaso e repetição não são diametralmente distantes entre si. Acaso, autômato, repetição, ambos são passíveis de se submeterem a uma razão probabilística. Ambos remetem ao jogo dos possíveis, dos prováveis, do que há mais potencial de ocorrer e se repetir ao longo do tempo. Dessa forma, não podemos vincular a repetição à modalidade do necessário, como comumente é feito. A repetição é da ordem do possível. É possível que algo se repita e não é apenas porque se repete que seja necessário, mesmo que se repita ao longo de décadas na vida de um sujeito ou de milênios, como o caso das leis da natureza. Agora, a contingência é de outra ordem. O vocábulo contingência remete à palavra latim, a palavra em latim, contingere, que significa chegar, acontecer. Aquilo que enfim acontece. Algo que, através de sua irredutibilidade a toda possibilidade pré-registrada do acaso, põe termo ao jogo em que tudo é previsível. O Mersenne, inclusive, tem uma citação que é assim: quando algo nos acontece, quando a novidade nos pega pela garganta, acaba o cálculo. Bem como o jogo, as coisas sérias finalmente começam. Bom, um aspecto crucial nessa definição de contingência é que ela é derivada da teoria axiomática dos conjuntos, que se trata da pluralização de quantidades infinitas, isto é, do transfinito. Eu não vou entrar muito nisso, apenas digo que, em linhas gerais, trata-se da ideia de que não é possível fazer um conjunto da totalidade de todas as quantidades infinitas. Um conjunto infinito último. Isso não é possível. Isso nos faz deparar com o limite do pensamento. A quantidade de todas as quantidades não pode ser pensada. Dito de outro modo, a totalidade do pensável é impensável. O aparato simbólico que possuímos não é capaz de calcular o possível. A contingência. A contingência é isso que escapa ao cálculo do possível. Em termos lacanianos, seria, não há outro do outro. Essa noção de contingência tem muito a ver, então, com a emergência do nada, a emergência ex nihilo. Sabemos que a noção de tchiké do mundo grego, para além das formulações lacanianas, possui 3 conotações: a divindade, destino e acaso. O que nos interessa aqui são as 2 últimas. A gente aprendeu com Freud que destino, na verdade, tem a ver com compulsão e repetição. E a relação, a tchiké como acaso, precisamos fazer algum tipo de desambiguação da palavra acaso a partir do que vimos acerca da ideia das etimologias de acaso e contingência. As noções de repetição, acaso e automaton, são submetidas a uma concepção de todo. O acaso, em sua aleatoriedade, é submetido ao cálculo das probabilidades, o automaton em repetição com uma máquina significante legislada por determinadas regras. Defendo que o modo como precisamos definir tchiké, para distingui-la das conotações impregnadas por uma concepção de todo,
seja por meio da contingência. Dessa forma, se quisermos ter uma radicalização da noção de que, ela não poderia estar associada ao acaso, enquanto a potencialidade de um todo, mas a contingência enquanto acontecimento que não está subordinado a um todo pré-existente. Enfim, Tike e automaton esboçam a relação entre contingência e repetição. O ponto é que a contingência, como Tike, pode até fazer despertar, né, assim, mas pode também não demorar muito para que uma repetida canção de ninar volte a ser escutada pelo sonhador. A realidade em que se apoia não deixa de ser um lugar para voltar a sonhar um sonho recorrente. Dito de outro modo, a contingência até desestabiliza a maquinaria simbólica, mas o automatismo de repetição possui a tendência constante a fagocitar a contingência. A minha proposta de leitura é sustentar que o próprio Lacan, ao escrever essas fórmulas e, em diversos momentos, de fato, apresentá-las com o mito freudiano de Totem e Tabu, teve como efeito para a gente uma certa solda dessa lógica com esse mito, que serve muito bem para a gente pensar a relação dos homens com essa fantasia viril, né? Mas ela deixa de lado, deixa intocado um outro problema, que é o que eu estou chamando aqui justamente de masculinidades fora do universal. Qual que é a minha direção de trabalho? É produzir um deslocamento desse enquadre, né, a partir de uma referência pontual que o Lacan nos oferece no texto Prefácio ao Despertar da Primavera, que é uma peça de teatro, né, para a qual Lacan escreve esse prefácio, né, em que há um personagem chamado Moritz, Maurício em alemão, né, que o Lacan diz assim, que o Moritz ele vai se excetuar, ele se excetua do que seria o processo, vamos dizer assim, normativo de assunção da posição masculina, que seria o se situar como um entre outros, né? Lacan tem essa citação, que é de que um homem se faz o homem, né, por entrar entre seus semelhantes, por se situar no um entre outros. O Moritz se excetua disso, ou seja, é alguém que diz não, né, a essa entrada na norma macho, que organiza o universal da sexuação masculina. O ponto que me chamou a atenção é o fato de que o Lacan diz assim, ele se excetua. Então tem uma outra maneira de apresentar a função da exceção que é diferente da função de exceção do pai da ordem. Por quê? Onde é que isso se nota? Porque o Moritz se excetua muito ali no seu diálogo com o personagem Melchior, que por sua vez sustenta uma certa aspiração ao viril, é alguém que quer saber, por exemplo, sobre o corpo das mulheres, a anatomia feminina, quer saber sobre o sexo. E o Moritz prefere não. Ele diz assim, não me fala disso não. E o Melchior diz assim, você parece uma menina. Esse modo de dizer não ao universal da lógica masculina, ao se excetuar disso, o Moritz é chamado de menina. Essa operação, né, é algo que eu estou chamando aqui de uma feminização da exceção, que talvez nos dê uma porta aberta para pensar essas masculinidades que caem fora do universal. E aí caem fora, a gente pode pensar numa dupla valência, né, de cair fora, primeiro, né, no sentido de que numa certa distribuição, até mesmo social, né, dos corpos entre os lugares simbólicos, os modos de gozo, né, alguns corpos não vão estar, vamos dizer assim, né, nesse lugar de pertencimento a uma certa universalidade. Ao mesmo tempo que o cair fora diz respeito ao fato de que é o Moritz que se excetua, né? Vamos dizer, o laço o convida a isso, quando o Melchior diz assim, você é uma menina, né? Ele está dizendo assim, você não é um homem. Mas ao mesmo tempo tem uma posição do Moritz de se excetuar. Esse ponto, né, me interessa na medida em que
ele talvez nos permita pensar justamente essa dimensão dessas masculinidades que não aspiram ao viril, mas que, por sua vez, precisam ser excluídas do conjunto masculino para que ele se estabeleça como universal. Ou seja, que o universal masculino, né, não é uma mera descrição de que, então, os homens gozam de maneira toda fálica. Todo homem goza assim. O homem goza todo fálico. Não, nós temos ali uma injunção que diz assim, nada de gozo que não seja fálico. Essa é uma inversão, né, que eu me apoio no trabalho do Antônio Teixeira, que vai dizer da ideia de uma fundação violenta do universal. E o que eu tenho a propor aqui é uma certa articulação dessa fundação violenta com aquilo que precisa ser excluído internamente do conjunto masculino para que ele possa se sustentar. O que me captura, né, nessa colocação do Lacan em torno da peça, do Wedekind, é o fato de que o Moritz, ao se excetuar, né, para quem não conhece a peça, né, o Moritz sofre um fim trágico, né, ele se suicida. E o Lacan, ele diz assim, que Moritz, ao se excetuar disso, do se fazer um entre outros, como todos os homens, né, ele se exclui no para-além. É só ali que ele se conta, não por acaso dentre os mortos, como excluídos do real. Tem um ponto, né, que decorre dessa dimensão, que é uma certa exposição dessas masculinidades fora do universal a essa dimensão do mortífero, né, o que vocês veem que faz uma certa vizinhança com o trabalho da Bárbara nesse ponto, né, mas que há uma certa exposição a esse terreno do mortífero naquilo que se localiza para além, né, desse um entre outros que constitui, que compõe o universo fálico, né. Então, ou seja, me interessa aqui o que é, né, quais são as consequências subjetivas de se excetuar desse universal masculino, né? Quais são os tipos, né, de atravessamentos subjetivos que vão marcar essas outras masculinidades que não essas que vão aspirar ao viril. Porque se o pai da horda vai ficcionalizar uma posição de exceção viril à castração, do tipo eu sou maioral, né? A feminização da exceção, por sua vez, diz respeito a uma tentativa de exclusão interna daquilo que faz objeção ao universal fálico, aquilo que diz não à função fálica, que é um elemento frequentemente encarnado pelo feminino, mas apenas enquanto um dos nomes para a presença de uma alteridade radical, aquela de um outro gozo além do fálico no coração do ser falante. Trata-se aí de tudo aquilo que o universo fálico precisa manter excluído internamente de sua configuração para se organizar sob o semblante da norma macho. Nossa aposta é que podemos extrair daí uma pista para propor uma nova abordagem da sexuação masculina, né, a partir dessas masculinidades que se situam em uma posição de exclusão interna em relação ao universo fálico, essas masculinidades que eu estou chamando de fora do universal, e que a nossa prática clínica indica se materializar frequentemente nas subjetivações de homens gays, homens pretos, homens trans, mesmo que essa posição não seja exclusiva dessas masculinidades e que nem sempre essas subjetivações precisem ser representativas dessa lógica. Essas formas outras de masculinidade nos convidam a ir além do problema do viril e a radicalizar a perspectiva das múltiplas masculinidades na psicanálise, pela extração de consequências teórico-clínicas da heterogeneidade interna ao conjunto dos homens, tomando a feminização da exceção como um guia para essa releitura. Para concluir, apostamos assim que a clínica psicanalítica, a partir da lógica lacaniana da sexuação, pode oferecer contribuições aos problemas que são levantados hoje pelo campo de estudos sobre masculinidades. Tem essa autora que é Raewyn Connell, que tem sido um ponto do meu diálogo muito importante aqui,
que ela vai apontar essa heterogeneidade, as contradições internas, né? O fato de que a masculinidade não é uma só, nós temos diferentes localizações sociais, né? Para cada forma de prática de masculinidade. É uma autora que é muito bem transferida com a psicanálise, né? Então ela carrega, né, essas sutilezas, né, de pensar as incoerências internas de um sujeito, né? Então é uma autora que tem ela é de interesse para nós, né? Então a ideia é que essas masculinidades fora do universal nos convidam a enxergar a própria lógica da sexuação masculina por outros ângulos que não apenas pela sua ancoragem na narrativa mítica de Totem e Tabu. Porque essas masculinidades frequentemente colocam em cena o problema do mortífero, com o qual operamos tantas vezes em uma análise, mas sem lhe fornecer um tratamento conceitual à altura. No caso de Moritz, em particular, estamos diante de um personagem que, longe de se adequar ao casamento com o gozo fálico, que marca a norma macho, Moritz mantém em aberto uma pergunta sobre um outro gozo que lhe toma o corpo, articulado ao feminino. Pergunta que, no entanto, não parece caber no universo do qual ele participa, fazendo com que ele se exclua no para-além da própria morte. Quais outros destinos essa pergunta pelo outro gozo poderia obter, não somente em uma forma de laço social menos segregativa do que a retratada pela peça, mas também em uma experiência de análise? Então, a partir dessa questão que eu estou conduzindo essa investigação. Obrigado.